Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Gênio do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que conta a história da morte misteriosa do Rei Grey, que renasce como Arthur Lewin no continente mágico de Zikadam. Embora ele comece em sua segunda vida como um bebê, né? Sua sabedoria da vida anterior acaba por permanecer. Ele começa a dominar a magia desde criança, desde bebê e tudo mais, igual o cara de Mushoku Tensei, né? E a forjar o seu próprio caminho nesse meio, né? Dentro desse mundo. Com o passar dos anos, buscando corrigir todos os erros que ele cometeu em sua vida passada como Rei Grey, que levou ele até a sua morte. Eu estou falando de O Começo Depois do Fim. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilha no seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora, vamos embora. Bom, galera, nesse episódio vemos que o Elijah, ele tava tomando banho ali. O Iruma aparece com uma muda de roupas, que no caso seria um pijama pro próprio Elijah. Só que ele acaba entrando de supetão. O Elijah acaba ficando com vergonha. Por quê? Porque ele estava praticamente pelado ali tomando banho. Que normalmente é comum de todo mundo fazer. Todo mundo toma banho pelado. Se não for para tomar banho pelado, não é banho, né? E aí ele ficou com vergonha pelo Arthur ter visto ele pelado. Mas na brincadeira o Arthur fala que não tinha visto, mas depois revela que viu sim. E quando o Elijah sai do banho, o Arthur estava entrando. Só que tem uma questão. Ele tinha falado pro Elijah que tinha conversado com o Vincent para que ele pudesse matricular o Elijah na mesma academia de magia que o Arthur iria. Ele tinha conversado com o Vincent sobre matricular o Elijah na academia de magia que o Arthur iria, né? E aí, quando ele estava começando a falar uma frase, que era claro que, e aí ele fecha a porta para poder ir tomar banho. Quando eles estavam na cama, eles ficam imaginando como iria ser na escola e tudo mais. Eles falam até mesmo do Lucas novamente. Queria estudar junto com os três. Só que tem toda aquela rixa e tudo mais que aconteceu entre os três, né? Naquela aventura da dungeon que acabou dando errado e tudo mais. E ali eles não tiveram um final assim muito amigável, né? E aí o Arthur fala que o Elijah poderia encontrar uma garota de cabelos pretos com óculos. E aí eles casariam, teriam um filho de cabelo preto com óculos. E o Elijah fala que o Arthur vai acabar sendo muito popular, né? Entre as garotas da escola. Principalmente porque, né, muitas iriam achar ele muito bonito e tudo mais. Principalmente a Elfa lá, né? Ela ama o Arthur, né? Com certeza. Mas o mesmo fala que ele não liga para isso, se vira, né? Vira de lado para dormir. No dia seguinte ele acaba encontrando o Vincent, que tinha prometido para ele levar ele para algum conhecido dele, pois o aniversário da irmã do Arthur estava se aproximando, então ele queria comprar um presente para ela. E aí por isso que ele tinha pedido para o Vincent apresentar alguém, né, que poderia ser útil para ele, né? Mas no mesmo momento o pai do Arthur aparece e fala que o Vincent tem uma reunião, um compromisso que ele quase tinha esquecido. O pai do Arthur revela que conseguiu subir para o rank laranja, para o nível laranja, mas o núcleo de mana ele não tinha sido desfeito, porque ele absorveu a mana do núcleo de mana, mas ainda tinha o que isso não tinha sido desfeito. Com isso, o Arthur decide analisar, percebe que ali dentro tinha a vontade da besta, né? A vontade da besta que ele tinha enfrentado naquela dungeon. E ele mesmo tenta absorver, mas acaba não dando muito certo. Por quê? Porque a vontade da besta que tem dentro dele, né, acaba quase destruindo a vontade da besta que tinha dentro do núcleo de mana. E aí, né, ele naquele momento que ele viu que a sua vontade da besta, né, a vontade da besta que tinha dentro dele, iria reagir àquilo, ele simplesmente acorda, né? Interrompe antes que mesmo que pudesse fazer alguma coisa. E aí ele acaba se lembrando da elfa, né? Da amiga dele. E aí ele fala que poderia dar aquilo para ela, justamente por quê? Porque seria perfeito para ela,
né? Seria perfeito para ela. E aí ele vai dormir, né? E aí no dia seguinte iria ter algum anúncio na Praça Central e a mãe do Arthur tinha pedido para a irmã dele ir acordar ele. Ela simplesmente aparece no quarto, fala, ó, a mãe pediu para você acordar, você se levantar, se arrumar, tomar um café e tudo mais. E ele ainda estava meio que dormindo, meio que quase não escutando o que ela tinha falado. Ele não parecia ter a mínima vontade de levantar. Ela simplesmente vai assim, blá, pô, se pula pro alto e se joga em cima do Arthur com tudo, e isso acaba acordando ele. E ele se pergunta da onde a irmã dele tinha arrumado tanta força. Por quê? Porque ela já era grande para fazer isso com ele. Ele mesmo tinha falado para ela. E aí ele se pergunta isso, da onde ela tinha tirado tanta força. O próprio Elijah fala que já sabe de onde veio, porque a família é muito poderosa, né? A família do Arthur é poderosa, só que tem a questão que tem uma outra parte do Arthur que ninguém sabe muito bem, que deixou ele ainda mais poderoso, né? E aí eles acabam se separando ali, o Elijah vai com a Sylvie para um lugar ali, não sei aonde, e o Arthur vai com o Vincent para ver essa pessoa conhecida do Vincent. E aí essa pessoa estava tendo uma situação complicada, que ele precisava de alguma coisa que pudesse usar para velejar ou viajar para outros lugares através da locomoção marítima, né? O Arthur apresenta uma ideia, né? Só que ele em troca ele queria alguma coisa que seria perfeito tanto para a mãe quanto para a irmã, que ele queria dar para a mãe também um presente, né? E aí ele acaba trazendo, né? O dono ali que estava pesquisando, acaba trazendo um colar. Com isso, ele entrega a ideia dele e o Arthur acaba no meio do caminho encontrando alguns delinquentes e acabando com eles, né? E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil Kika. Esperarei aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando, dando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.